Não pense só na situação, não pense só na prova. Pense no amor de Deus. Amém, queridos? Somos amados. Aleluia. Nós vamos participar da ceia. E eu queria ler antes alguns versículos. Para que a gente lembre não somente do que vamos fazer, mas parte do que aconteceu. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem isto, é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: isto é meu sangue, que é derramado em favor de muitos. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Então eles cantaram canções e louvores e foram para o Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsemane. E Jesus lhes disse: sente-se aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. E ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feita o que eu quero, mas o que Tu queres. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Para nós é um privilégio pegar esses elementos e participar do corpo de Cristo, participar de tão grande salvação, de alguém que estava com tanta tristeza, tanta aflição, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, que já foi levado na cruz. Todo o nosso jugo foi levado na cruz do Calvário. Quer dizer, nós somos o povo da nova aliança. Aleluia. Somos povo da nova aliança. Porque a aliança antiga dependia da lei. E nós não estamos mais debaixo da lei. Estamos debaixo da graça do Senhor Jesus pelo seu sacrifício. Olha que bênção. Olha como nós somos amados. Como nós somos amados do Senhor. Olha aqui, como o Senhor na sua... eu fiquei vendo alguns detalhes na palavra, e Jesus foi torturado por amor a mim. Para que hoje eu possa chegar aqui, fazer isso em memória de mim. Fazer o quê? Jesus querido, obrigado. Obrigado por tua vida. Obrigado pelo teu sangue. Obrigado pelo teu corpo. Obrigado pela ressurreição. Aleluia. O Senhor não ficou no túmulo. O Senhor não ficou no túmulo. Quem vai para Israel vai visitar um túmulo de Jesus vazio. Aleluia. Por quê? Por nossa causa. Louvado seja o teu nome. Então, queridos, a hora que participarmos disso, lembre do que custou ao nosso Rei. O que custou ao nosso Senhor. A nossa alegria, a nossa salvação, as bênçãos que temos, o amor que temos, custou um preço muito alto. Por isso, não tome e não beba de qualquer maneira, mas com o coração cheio de gratidão. Amém? Por favor, aqueles que vão distribuir a ceia, venham nos ajudar. Eu queria convidar vocês para ficarem de pé. Vamos orar. Amém? Aleluia, Pai. Bendito seja o teu nome. Obrigado por tão grande salvação.
Obrigado, Jesus. Como nós cantamos nesta manhã, o teu nome grande é. Não há nome na terra, debaixo da terra. Não há nome nos céus, nos seres celestiais, que sejam tão grande como o teu nome. Bendito seja, Senhor. Obrigado por aquele dia. Obrigado por toda tristeza, por toda angústia que tem cobrido os nossos pecados. Nos tirou do jugo do pecado e nos fez filhos de Deus. Aleluia! Que privilégio, Pai. Por isso que está escrito: nada e nada há de nos separar do teu amor. Somos teus, independente de circunstância e situação. E se pecarmos, o teu sangue nos purifica de todo pecado. Aleluia, Senhor. Te somos gratos por sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, 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 é tão bom invocar esse nome, fazer parte das tuas maravilhas, falar com Ele todos os dias. Jesus, 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 é tão bom tê-lo como amigo, fazer parte do teu corpo, ó Cristo, fazer parte da tua vida, Senhor. Em comunhão, tomamos a ceia, em união adoramos ao Pai, somos unidos pelo amor do teu Filho. Em comunhão, tomamos a ceia, em união adoramos ao Pai, justificados pelo sangue de Cristo. Jesus, 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 é tão bom invocar esse nome, fazer parte das tuas maravilhas, falar com Ele todos os dias. Jesus, 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 é tão bom tê-lo como amigo, fazer parte do teu corpo, ó Cristo, fazer parte da tua vida, Senhor. Em comunhão, tomamos a ceia, em união adoramos ao Pai, somos unidos pelo amor do teu Filho. Em comunhão, tomamos a ceia, em união adoramos ao Pai, justificados pelo sangue de Cristo. Jesus, Jesus, Ah, Jesus, Jesus. Jesus, Aleluia. Jesus, Glória a Deus. Jesus, Aleluia. Jesus. Jesus amado. Tu és o nosso Jesus amado. Queridos, alguém disse que na palavra de Deus existem mais de 1000 promessas de Deus. E todas essas promessas têm um sim por causa do Senhor Jesus. Aleluia. Por isso, beba, coma, sendo agradecido. Amém? Aleluia. Obrigado, Pai.
Obrigado pela comunhão no teu sangue. Obrigado pela comunhão do seu corpo. Obrigado por sermos povo da nova aliança. Bendito seja o teu nome. Que a cada dia, Senhor, o nosso viver seja para te adorar, seja para estar em santidade, em pureza e santificação diante de ti, cada dia, Senhor, para que com os nossos pecados e atitudes erradas, a gente não venha invalidar esse precioso sacrifício. Sim, meu Pai, que possamos nos aproximar de ti cada dia mais, em santidade. Sim, Pai, em santidade. Bendito seja o teu nome. Fortalece, Pai, fortalece a cada um na graça, na bondade e na tua misericórdia, Senhor. A cada dia, seja aquele Deus que amou e entregou o seu Filho em favor de nós. Que o Senhor continue abençoando a sua igreja, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Se você já tomou a ceia, esteja à vontade, assente-se. Aleluia. É bom participar da comunhão dos irmãos. É bom participar da comunhão que relembra o sangue de Cristo, o corpo de Jesus, que foi partido por todos nós. Glória a Deus por isso. Eu tenho um recado para vocês nesta manhã, e também para aqueles que nos acompanham pela rede social. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus fez uma aliança conosco através de Cristo. Nós estamos renovando, rememorando, essa aliança. Porque Jesus disse que nós devíamos, quando estivéssemos reunidos, comer do pão, beber do cálice, a fim de relembrar o sacrifício que Ele fez na cruz um dia por todos nós. Isso é muito importante. Então, é um ato memorial que vai relembrar, e que não pode de maneira alguma ser esquecido. E essa aliança que Jesus estabeleceu conosco, e que tanto nos abençoa, tanto nos chamou da morte para a vida, das trevas para a luz, do pecado para a graça dele, sem mérito algum da nossa parte, a aliança, ela gera uma coisa muito importante nos nossos corações. Ela põe uma firmeza nas nossas vidas. Ou seja, ela nos estabelece, ela cria um fundamento, um alicerce na nossa vida. Porque antes, no pecado e no mundo, nós vivíamos como se estivéssemos construindo uma casa em cima da areia. Como Jesus fala lá em Mateus. Vem o vento, vem a chuva, vem a água, vem a tormenta, derruba a casa porque foi construída sem fundamento, na areia, em terreno instável. Mas a aliança de Jesus conosco gerou em nós uma firmeza,
é a firmeza da rocha, é a firmeza da pedra que era colocada lá para a construção do templo. Algo sólido, estável, que não muda. Pode ser trabalhado, mas é estável e sólido e não muda. Então, a firmeza nas nossas vidas passou a existir por causa da aliança, por causa de dois fatores com que a aliança foi construída. Primeiro é a palavra. A Bíblia diz que na nova aliança, Deus prometeu imprimir as suas leis em nossas mentes. E também o outro fator é o Espírito Santo, que passa a habitar em nós. E ele diz que a palavra não só será impressa nas nossas mentes, mas será inscrita nos nossos corações. Deus vai remover a treva, a sujeira, e fazer habitar o seu Espírito Santo. Então, por causa da presença da palavra e do Espírito em nossas vidas, nós temos uma firmeza procedente da aliança de Deus em Cristo Jesus. Nossa vida nunca mais ficará sujeita às intempéries, altos e baixos deste mundo, porque estamos firmados sobre a rocha. A rocha é Jesus. A rocha é a aliança que Jesus fez conosco e que nós aceitamos. Um outro fator importante, além da firmeza, é que pela graça de Jesus, e toda a salvação é pela graça, né? A graça de Jesus traz algo que nós não tínhamos antes de conhecer a Jesus. Nós não éramos uma pessoa forte, nem firme, nem forte. Talvez aos nossos olhos fôssemos fortes. Não, eu posso, eu faço, eu aconteço, deixa comigo. Até quebrar a cara, até que as coisas não andem, até que surge um obstáculo e você não consegue superar. Aí, bem, mas eu não contava com isso. Bem, mas não estava isso no script. Bem, mas não era assim. Tá. O ser humano é fraco, é limitado. Ele acha que sabe, mas não sabe. A sabedoria de Deus, a sabedoria dos sábios deste mundo, é mais louca do que a loucura de Deus. Então, quando nós nos convertemos, passamos a estar unidos com Jesus, Ele nos deu uma força. Essa força vem pela sua graça, mediada ou instrumentalizada, né? Chega até nós pelo Espírito Santo. Então, por meio da aliança, a palavra e do Espírito, nós temos firmeza, temos fundamento, alicerce para a nossa nova vida. Por meio da graça de Jesus, nós temos força. Há um outro fator que gera força em nós. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a alegria da salvação. É a alegria de ter se reconciliado com Deus o Pai. É a alegria de ver em Jesus o amigo, salvador, libertador, que se importa conosco, né? Que quebrou todas as cadeias da nossa vida, curou as nossas enfermidades, nos libertou dos nossos pecados, dos nossos vícios, das fraquezas que nós tínhamos, limpou o nosso coração, mediante a graça do Senhor. Salmo 63 diz que, Davi diz que a graça do Senhor é melhor do que a vida. Essa vida é natural. Então, por meio da graça de Jesus, nós temos força. Pela alegria, a alegria da salvação, a alegria que vem, né, ministrado aos nossos corações pelo próprio Espírito Santo, né, e por essa relação gloriosa de ter Jesus como nosso Salvador, Rei, amigo, né, Senhor. Então, é essa alegria que gera força em nós. Ou seja, nós somos dependentes do Senhor. E graças a Deus que nós somos dependentes, porque Ele cuida de nós e cuida muito bem. E há um terceiro fator que eu quero colocar para você, que além da firmeza
de uma solidez, de um fundamento, de um alicerce, e de uma força que o Senhor nos dá para caminhar a cada dia, o caminho dEle, a vontade dEle, né? É pela graça. Há um outro fator importante, que é frutificar, o fruto. Uma vida sem fruto é uma vida estéril. Uma vida sem fruto não tem sentido, não tem razão de ser. Deus não faz nada sem um propósito, sem um objetivo, sem frutificar, sem a capacidade de prosperar, de avançar, de produzir algo bom. E algo que glorifica o seu nome, pois Ele é Criador e Senhor daquilo que Ele cria. Então, Jesus mesmo disse para os discípulos, em João capítulo 15, que sem Ele, os seus discípulos, ou nós, nada poderíamos fazer. Ele, a videira, o Pai é o agricultor, e nós somos os seus ramos. O ramo, assim como não pode dar fruto por si só, se estiver desligado da videira, né? A nós também, se estivermos desligados, separados de Cristo, né? Que é a videira verdadeira, nós não poderemos dar fruto. Fruto glorifica o Pai. Fruto declara que a vida de Deus está em nós. Fruto é o resultado da operação da graça do Senhor e da atividade do Espírito Santo em nós. O fruto, na nossa vida, diz que nós somos discípulos do Senhor. Então, quem está unido a Jesus deve seguir a Jesus. E quem segue a Jesus deve dar fruto. Sua vida tem que frutificar. Sua vida tem que demonstrar o resultado de que Jesus está em você, que o Espírito Santo, que opera a vontade de Deus, está em nós, que a palavra viva de Deus, que está sendo cada vez mais entesourada em nosso coração e no nosso viver, transformando a nossa vida, ela frutifica uma transformação na nossa vida, nossa maneira de pensar, de ver o mundo, de falar, de agir, de decidir, de cuidar de nós mesmos, de cuidar das nossas famílias, de ser um mordomo das coisas que recebemos. Então, a vida pede um fruto, pede um resultado. E o fruto na nossa vida vem pela graça, porque não é o nosso esforço, mas vem pela palavra e pelo Espírito que está em nós. São esses elementos da graça, da palavra e do Espírito que gera em nós a vontade de Deus e gera que façamos essa vontade. E ao fazer a vontade de Deus, estamos glorificando a Ele, e o resultado da atividade do Espírito, da palavra de Deus e da graça de Jesus em nós, do qual nós somos dependentes, gera bênção, boas obras, um falar de vida, um falar honesto, um falar verdadeiro, né? Um agir com justiça, com santidade. Nossa vida frutifica quando nós andamos na justiça e na santidade, ou na pureza de Cristo. Se a gente desviar disso e for para a injustiça, for para a corrupção, for para a maldade, né? For para a impureza, não há fruto bom em nossa vida. Só vai ter problemas, só vai ter dano, só vamos produzir espinhos, só vamos produzir problemas e vamos nos afastar de Deus. Então, eu estou te falando nesta manhã, a partir da ceia, a partir da nova aliança, que nós temos 3 coisas imprescindíveis na nossa relação com o Senhor. Repetindo, nós temos uma firmeza que nós não tínhamos, é o nosso alicerce, é os nossos pés sobre a rocha, né? Como diz o Salmo 40, pôs os meus pés sobre uma rocha, me tirou de um tremendal de lama, de uma areia movediça do qual eu não podia sair por mim mesmo, sempre estava lá, sempre preso àquilo. O Senhor nos tirou e nos colocou sobre a rocha, significa que Ele nos tirou do pecado, para que a gente não volte mais para o pecado, nem para as trevas, nem para a injustiça. Então temos firmeza. Segundo, nós somos fortes em Cristo, pela graça, pela operação da palavra de Deus em nós. E Deus nos destinou
em Cristo Jesus a viver uma vida que tem fruto, e bom fruto, fruto que abençoa, fruto que glorifica a Deus, fruto que faz bem ao próximo, fruto do qual nós temos alegria, razão, motivo para viver e viver cada vez mais na vontade do Senhor. Então, esses 3 Fs, não me esqueça: firmeza, força e frutificação. Glória a Deus por isso. Quantos aqui estão lendo a cada dia os textos que nós estamos colocando como leitura bíblica? Todo dia. Levante a mão. Estão lendo? Ótimo. Então você deve ter lido ontem Ageu, capítulo 1, hoje capítulo 2 de Ageu. Se não leu, até meia-noite é dia ainda para você ler. Não tem problema. Aí você vai reparar o seguinte: no capítulo 1 de Ageu, ele fala de ser forte. Deus fala: sejam fortes as vossas mãos, e dá força para ele. No capítulo 2, ele diz que aquele povo deveria frutificar, que até então eles não eram frutíferos, até então eles não estavam fazendo coisa boa nenhuma. Tudo aquilo que eles faziam diante de Deus desaparecia. Eles trabalhavam para ter uma colheita de 100%, não tinha 30%. Eles faziam negócios para ganhar 60%, não tinha 20%. Ou seja, tudo que eles corriam, tudo que eles faziam, né, por mais que fizesse, por mais esforço, na hora de contar o resultado, era muito pouco. E com isso eles se achavam insatisfeitos, pobres, incompletos, sem esperança, desanimados, porque a vida... Saímos lá da Babilônia, até viemos para cá, porque Deus falou que era para voltar, reconstruir, fazer as coisas. Ele ia nos abençoar, mas olha, nós continuamos aqui, estamos trabalhando, fazendo, está cheio de inimigo ao nosso redor que não nos deixa sossegado, não temos paz, não temos segurança. Trabalhamos a terra, mas ela não dá o fruto que nós precisamos, continua sempre na falta, temos menos do que nós precisamos. E muito menos do que nós desejamos. Eles estavam insatisfeitos. E o Senhor usou a vida do profeta Ageu, naquela época em que eles ainda não tinham construído o templo, né? Falou: olha, sabe por que vocês estão assim? Porque vocês estão pecando contra o Senhor. Mas o que nós fizemos contra o Senhor? Nós viemos para cá, estamos nos estabelecendo. Vocês fizeram uma coisa que é fatal. Deus trouxe vocês para voltar para cá, estabelecer as vossas vidas, reconstruir o templo, a adoração. E o que vocês estão fazendo? Vocês estão correndo atrás das vossas casas. Vocês tiveram um problema, pararam a construção do templo e já fazem 20 anos. Se você fizer as contas lá, você vai descobrir isso. Lendo Esdras e Ageu, etc., você vai descobrir que ficaram 20 anos sem o templo. 20 anos de uma vida insatisfeita, de uma vida incompleta. Tudo porque eles inverteram a ordem de prioridade. Ao invés de voltar e construir o templo do Senhor, para estabelecer uma adoração, um ponto de base da bênção do Senhor para o povo, eles viram que tinha um problema, largaram mão, foram buscar a sua casa, cada um foi construir a sua casa, ou seja, resolveram seguir aquele lema, cada um para si e Deus para todos, se Ele abençoar ou se Ele ainda existe. Isso é uma flagrante troca de prioridades. Então, ao invés de passar a viver para o Senhor, como antigamente viviam, ou deveriam ter vivido, passaram a viver cada um para si próprio, cuidando do seu trabalho, cuidando de aperfeiçoar a sua vida, cuidando da sua casa, se envolvendo cada vez no mundo, cuidando dos seus filhos, tentando sobreviver, quando eles foram chamados por uma vida abundante. Tudo porque inverteram a prioridade. Em Mateus capítulo 6, no final do capítulo, Jesus disse: vocês não precisam se preocupar, o que vocês devem comer, beber, com que emprego vocês vão ter, com que salário vocês vão viver,
com que casa vocês vão morar, o que vocês vão vestir, etc, etc. Tudo isso aí é preocupação dos gentios, e o Pai de vocês sabe que vocês precisam. Antes, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso. Quando a gente inverte as prioridades, e no lugar da prioridade de Deus, a gente coloca as nossas prioridades, não tenha dúvida, querido, mais cedo ou mais tarde nós vamos quebrar a cara, e vamos entrar numa vida insatisfeita, incompleta, que não atende, e muitas vezes nem sequer supre as nossas necessidades. E mesmo que supra, haverá uma insatisfação interior, porque a vontade de Deus não está sendo acolhida e cumprida para um povo que foi chamado para andar com o Senhor e viver para Ele, e ser um instrumento de bênção para os outros povos. O povo nem estava andando com Deus, nem estava sendo abençoado, e perdeu a capacidade de abençoar os outros povos. Isso é vida? Não, isso é desgraça. Por quê? Porque decidiram mudar a ordem de prioridade. Ao invés de buscar o reino em primeiro lugar, foram buscar a vontade deles. Muito bem. Então, esse é um ponto em que a gente não pode deixar para trás. Temos que avaliar a nossa vida. Como é que estamos vivendo? Como é que estamos conduzindo a nossa vida? Os nossos bens, nossas coisas, nossos negócios. Deus está em primeiro lugar? Ou não? Ou não tem nem espaço para Ele na tua ordem de prioridades? Pensa nisso. Há uma outra coisa que eu quero colocar para você, muito importante, é que ontem, quando estávamos aqui, Deus falou ao nosso coração, aos nossos corações, de várias maneiras. Um tempo tremendo, glorioso. Nós estávamos nos preparando para ficar. Se começar aqui, é aviva aqui mesmo. Aviva hoje, Senhor. A gente já fica aqui, né? Agora estamos assim, cada vez que a gente vai para uma reunião, a gente fala, será que é hoje? Será que a gente vai e não volta para casa? Aleluia. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você, bem rapidinho. Sabe aquele avivamento que ocorreu lá? Está ocorrendo, né? As reuniões pararam ali na universidade lá de Asburn, né? Parou ali. Mas ela está se espalhando. Aquele avivamento, aquele mover do Espírito Santo que ocorreu lá, do jeito que ele ocorreu, se é que você teve notícias, se você viu vídeos a respeito, daquele jeito, com aqueles princípios, da mesma maneira, essa igreja passou pelo mesmo avivamento há 52, 53 anos atrás. Da mesma maneira, com os mesmos elementos. Gente com sede e fome de Deus, gente sendo despertada pelo Senhor, gente buscando a Deus, entrando numa rota de arrependimento, de quebrantamento de coração, confissão de pecados, confissão acerca da sua vida, derramando seus corações perante o Senhor, e a resposta de Deus foi enchendo cada vida, libertando, perdoando pecados, santificando, enchendo do Espírito, dando dons espirituais, estabelecendo uma nova prioridade para cada vida, para a igreja, trazendo uma vida nova nos cultos, trazendo uma vida nova no dia a dia. As pessoas não podiam ficar caladas, elas tinham que falar de Jesus, elas tinham que orar pelo seu próximo, elas tinham que levar essa vida, porque senão elas iam explodir se elas ficassem caladas. É exatamente o que aconteceu lá, aconteceu aqui, naquele tempo. E é o que precisa acontecer novamente. Por isso é que eu tenho falado sobre restauração. Restaura, ó Senhor. Restaura, ó Senhor, as torrentes do Negueb. Como diz o Salmo, restaura, Senhor, o rio do Espírito entre nós. Faz a tua obra, Senhor. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos num tempo, em que é tempo apropriado para nós nos arrependermos. Este é um tempo apropriado para a gente começar a se arrepender diante daquilo que nós não temos feito, mesmo sabendo a vontade de Deus.
Temos que nos arrepender daquilo que não temos feito segundo a vontade de Deus. Temos que nos arrepender por não termos dado espaço e lugar da palavra em nossas vidas. Temos que nos arrepender por não ter permitido, não temos deixado que o Espírito Santo seja o líder e o diretor da nossa vida. Temos que nos arrepender das coisas que não agradam a Deus. Temos que nos arrepender dos atalhos que nós temos tomado, ao invés de seguir no caminho reto do Senhor. É tempo de arrependimento, é tempo de confissão de pecados, é tempo de colocar a nossa vida diante do Senhor para que Ele nos lave, nos limpe, nos purifique de tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é treva, tudo aquilo que é da nossa carnalidade, que a gente adota do mundo para nós, ou para a nossa casa, a nossa família. Tudo aquilo que não é benéfico, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, tem que ser jogado fora. Há um tempo propício, há um tempo favorável da parte do Senhor para nós fazermos isso. É tempo de fazer isso. Por outro lado, não é tempo de andarmos sozinhos. Não é tempo de andarmos longe do Senhor. Não é tempo de nos distanciarmos do corpo de Cristo. Não é tempo de andarmos dia após dia sem comunhão com os nossos irmãos. Não é tempo de ficar fora dos grupos de comunhão, onde nós temos lugar de edificação, de testemunho, de bênção, de suporte, de compartilhamento, onde recebemos ajuda nas nossas necessidades e onde podemos abençoar o nosso irmão. Não é tempo de ficar longe dos grupos de comunhão. Não é tempo de abrir mão dos cultos, das celebrações que fazemos, seja no domingo ou em qualquer outro momento, em favor de outras coisas. Nos entupimos de coisas do mundo, ficamos cansados e precisamos de lazer e descanso. Mas cadê o tempo de buscar ao Senhor? Cadê o tempo de consagrar a nossa vida? Cadê o tempo de levar diante dos pés do Senhor a nosso cônjuge, nossas esposas, nossos filhos e filhas, nossos pais? Cadê esse tempo? Hoje eu estou cansado. Hoje eu tenho que fazer não sei o quê. A gente faz de tudo, atende todos os compromissos, mas na hora que a gente precisa buscar ao Senhor, Ele está esperando e contando conosco, nós não estamos ali. Não é tempo de nos afastarmos do Senhor. Não é tempo de atender ao mundo e deixar de atender ao Senhor. Não é tempo, não. Está na hora de mudar. Você pode falar, eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, eu tenho minhas lutas próprias. Ótimo, tudo bem, todos nós temos. Talvez as suas sejam maiores do que as minhas, não sei. Mas eu te digo uma coisa, e essa é uma boa notícia. Junto com esse tempo favorável que Deus está nos dando, é tempo de quebrar barreiras, é tempo de romper obstáculos, é tempo de quebrar rotinas que amarram a nossa vida e nos distancia de Deus, de tal modo que a gente atende a tudo e a todos, mas na hora de atender ao Senhor, na hora de ter comunhão com o corpo e ser uma bênção para o corpo, você não está lá. Olha para a tua vida, veja as rotinas que você tem, veja as escolhas que você tem feito. Está na hora de rever as tuas escolhas, com quem você vive, com quem você gasta tempo, com o que você gasta tempo. Todos nós temos 24 horas por dia, como é que nós fazemos a mordomia do nosso tempo? É uma responsabilidade diante de Deus e diante daqueles que estão conosco. Então, é tempo de rever as nossas vidas, tempo de quebrar barreiras, tempo de romper rotinas, para buscar a vontade de Deus, deixar que a vontade de Deus, pela palavra e pelo seu Espírito, possa reger, conduzir, além de ter fruto, além de produzir fruto, além de produzir bênção, vai gerar uma paz incrível, paz como de um rio, como diz a palavra, uma paz inigualável nos nossos corações. E tudo que nós queremos é paz, só que nós queremos atender o mundo, satisfazer o nosso coração e estar em paz e bem suprido.
E onde estava o reino de Deus? Lá embaixo, no último item da prioridade. Não funciona assim. Como não funcionou para aquele povo que trocou as prioridades da sua vida, do seu chamado, por uma vida mais egoística, mais egocêntrica, mais carregada de vaidade, onde Deus não estava sendo o primeiro, era o primeiro lugar. Se Deus tivesse sendo colocado em primeiro lugar, eles saberiam, eles retornariam rapidamente ao primeiro item. O que é que o Senhor deseja? Reconstrua a minha casa. Eu quero abençoar vocês, mas reconstrua a minha casa. Ali eu darei a minha bênção. Ali o ministério sacerdotal e levítico vai funcionar. E por não funcionar, Deus não podia abençoar aquele povo. Era assim que tinha sido estabelecido, e eles sabiam disso, mas estavam pecando. O que é que nós sabemos da parte de Deus? Que nós não estamos fazendo segundo a vontade de Deus. Nisso nós pecamos. Então está na hora de mudar. Olha para o teu coração, avalia a tua vida. E por último, eu quero colocar uma palavra que Deus nos deu ontem aqui, chamou muito a nossa atenção. 2 palavras. A primeira é, Deus nos falou pelo Espírito muito claramente, eu dei o ano de 2023 nas vossas mãos. Talvez você não entenda bem isso, eu vou explicar um pouquinho, mas eu tenho que ser rápido. Meu tempo está acabando. O ano 2023 está começando. Nós temos 10 meses até acabar o ano, pelo calendário. 10 meses de 12. Deus nos falou pelo seu Espírito que Ele deu esse tempo para nós. Tudo que nós semearmos, vamos colher. Tudo que nós investirmos em Deus, nós vamos receber o resultado. Tudo que nós buscarmos, nós vamos alcançar. Tudo aquilo que nós estamos desejando que Deus faça, transforme a nossa vida, mude o nosso caminhar, mude o nosso coração, Ele vai atender, Ele vai operar. Se há necessidade de cura, Ele vai curar. Se você tem alguma necessidade que precisa ser liberto de algum vício, de algum hábito, de alguma coisa que você não consegue lutar por suas forças, Ele vai te libertar se você clamar por isso. Até ao longo deste ano, Ele vai transformar a tua vida, a tua casa, o teu caminhar, e vai te colocar numa reta, para que a glória de Deus esteja sobre a tua vida, e da tua vida se espalhe para outras vidas. Ao invés de você ser um peso, ao invés de você ser um problema, você vai ser bênção e solução para os teus familiares, para os teus colegas de trabalho, para os teus amigos, para os teus vizinhos. Deus diz, você é minha bênção para aqueles que estão ao teu redor. Ande como minha bênção, seja a minha bênção no meio do povo onde você vive. E Deus nos deu este tempo, está nas nossas mãos. Se nós aproveitarmos, se nós trabalharmos em favor das nossas vidas, da nossa família, da igreja e desta nação, desta cidade, os resultados virão. Se nós negligenciarmos, como aquele homem que recebeu um talento e ao invés de negociar, ele enterrou na terra, nós vamos colher o resultado da nossa negligência, da nossa falha, do nosso pecado, de Deus ter dado oportunidade para nós mudarmos a nossa vida e a nossa rota, para nós nos arrependermos, para nós acolhermos a salvação de Cristo em nossa vida, e nós negligenciamos isso. Nós deixamos a nossa carne tomar conta, nós deixamos o mundo nos atrair, nos seduzir. Chega da sedução do mundo, dá um basta, meu querido, dá um basta. Você tem que dizer, basta, eu quero mudar, Senhor. Me ajude a caminhar diferente a cada dia. Então, Deus nos deu o ano de 2023 em nossas mãos. E as coisas que vão acontecer ao longo deste ano, todas elas vão ser ricas oportunidades para tocar a tua vida, mudar o teu coração e mudar o curso da tua vivência, junto com a tua família. Se você perceber isso e aproveitar, Deus vai prosperar a tua vida.
Deus vai usar poderosamente a tua vida. E você vai ver que 2023 não foi um ano de derrota, um ano que você ficou na mesmice, ficou esperando a mudança política, econômica. Não tem que esperar a mudança política, não. Os céus não se movem pela economia e pela política do país. Os céus se movem quando nós dobramos os joelhos e buscamos ao Senhor de todo o coração. Não espere pela política, nem pela economia, nem para mudanças de leis, nem por este e por aquele. Os céus se abrem quando você se dobra diante do Senhor. E vou te dizer mais uma coisa, é a última agora. Você quer uma bênção completa na tua vida? Você quer uma bênção para a tua família? Você quer uma bênção na sua vida pessoal? Uma transformação de vida? Você quer uma bênção integral que alcance todas as áreas da sua vida? Quem quer uma bênção integral que alcance todas as áreas? Eu também quero. Mas o Senhor nos falou ontem, você quer uma bênção integral? Esvazie-se integralmente. Você quer ser cheio da bênção no Senhor? Tem que se esvaziar primeiro. Tem que esvaziar das coisas do mundo. Tem que esvaziar das coisas da carne. Tem que esvaziar das coisas que você tem elegido como importante, necessária. Esvazia de tudo. E deixa Deus encher a tua vida com aquilo que Ele realmente sabe que é o melhor para você. Enquanto você não se esvazia, você não pode ser cheio das coisas do Senhor, porque tem algo ocupando o lugar. Deus é sábio. Ele não vai misturar a bênção dEle, a virtude dEle, as riquezas dEle, com a impureza e a sujeira do pecado ou deste mundo, que porventura possa estar nos teus pensamentos e no teu coração. Esvazia, que Ele vai te encher. Hoje é dia de esvaziar. Hoje é o dia de você esvaziar. Vamos ficar em pé e vamos orar para isso. Agora. Glória a Deus. Estou em cima do horário aqui. Nós vamos encerrar com esta oração. Encerro a minha palavra e vamos estar encerrando. Pai, em nome de Jesus, coloque-se diante do Senhor. Você quer esvaziar a sua vida? Você quer esvazie completamente, diga: Senhor, eu quero me esvaziar disso, daquilo, do outro. Você sabe o que deve esvaziar. Esvazia a tua vida se você quer ser cheio. Se você não quiser ser cheio, deixa do jeito que está. Mas Deus quer encher a tua vida com riquezas novas, com bênçãos novas, com força nova, com direção nova, com propósito novo. Deus quer encher a tua vida com a paz nova. Deus quer te dar uma libertação completa. Mas Ele não pode dar enquanto você só derrama um pouquinho do que está dentro de você. Tem que esvaziar completamente. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, colocamos a Tua palavra e colocamos este povo. Eu coloco diante de Ti a minha própria vida, aqueles que aqui estão e aqueles que fazem parte desta igreja, mas porventura não estão aqui hoje, talvez estejam acompanhando a gente pela rede social do YouTube. Seja como for, eu oro por aqueles que aqui estão e por aqueles que estão longe, mas fazem parte deste corpo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, opera pelo Teu Espírito Santo, ajude a cada um a se esvaziar de si mesmo e se encher de Ti, meu Pai, se encher da graça, do poder do Espírito Santo e de todas as coisas boas que o Senhor tem, como Pai Celestial que é de cada um de nós, as coisas boas que o Senhor tem para as nossas vidas, nossa família, nosso caminhar. Aviva os nossos corações, ajuda-nos a romper, Senhor, com o pecado, com a carne, com a sedução do mundo, com as investidas do diabo. Dá-nos força para resistir o mal, dá-nos força para andar na Tua vontade, dá-nos força para cumprir a Tua palavra,
Dá-nos força, Senhor, para andar na Tua presença, glorificar a Cristo e ter uma vida frutífera, porque o Senhor tem investido o seu amor e graça, o seu poder e a sua palavra criativa, para que nós sejamos frutíferos e frutíferos em abundância, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, aqueles que estão hoje enfermos, no leito dos hospitais, no leito dos seus lares, seja como for, com doenças. Ó Senhor, aqueles que têm passado por cirurgias, aqueles que estão limitados em seus corpos, aqueles que estão, Senhor, presos de alguma maneira, em alguma enfermidade, alguma limitação física, ó Senhor, ou emocional, ou espiritual, nós te clamamos. Pai querido, visita cada uma dessas pessoas que estão sendo colocadas diante do Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Concede a tua graça libertadora, restaura cada vida, enche cada um de alegria, para que possam se levantar e declarar que o Senhor é Deus, e que o Senhor é a fortaleza do coração de cada um. Opera em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém e amém, Jesus.